dia com muita alegria e que a paz do Senhor esteja com você e com todos da sua família. Amém? Quem tem o prazer de cumprimentar é o teu irmão em Cristo, Pastor Sebastião Soares. Queridos irmãos, chegando já com o nosso devocional do dia, que não pode faltar. Não é verdade? Todos os dias nós temos esse devocional. É uma palavra curta, mas eficaz. E se você ouve, aleluia, e dá crédito, você vai a cada dia mais aprendendo, e conhecendo mais o Evangelho do Senhor. O tema da palavra de hoje é salvação. Salvação. A gente vê muitas pessoas dizendo, eu sou salvo, ou eu vou ser salvo. Mas para nós podermos ter a certeza da nossa salvação, irmãos, é preciso entender que o homem de Deus, a mulher de Deus, para ser salva, ele tem que procurar sempre cumprir com os mandamentos. E hoje a gente vê, principalmente em redes sociais, pessoas que falam que são pastores ou pastoras, ou missionários ou missionária, que às vezes ficam falando mal dos outros, desejando mal ao próximo. E será que isso está correto? Será que eu, na posição de um homem de Deus, eu devo ficar falando mal dos outros, desejando mal ao próximo? Será que a palavra não nos ensina que nós temos que orar e abençoar, não amaldiçoar ninguém, independente que seja a pessoa? Então, vem comigo ao nosso devocional do dia. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Em outras versões bíblicas, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Muitas pessoas não sabem agradecer o quanto Deus é maravilhoso. Só dele ter dado o seu próprio Filho para nos trazer essa salvação, quer dizer, morrer na cruz, sofrer por nós, para nos trazer o direito da salvação, isso é muito gratificante. É onde que nós devemos reconhecer que o Senhor é o Senhor, que Jesus é o Senhor, e que a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não jogamos a nossa salvação fora. Porque às vezes as pessoas acham que não, mas uma coisinha boba pode fazer você perder seu direito da salvação. Principalmente você que se diz ser um pregador ou uma pregadora e fica em redes sociais falando mal dos outros, detonando os outros, Eu estava ouvindo um certo vídeo de uma mulher e ela falando mal de políticos, Ela apoia um político e é contra o outro político. Primeiro, nós como cristãos, gente, nós não podemos misturar com a política. Entendeu? Não podemos. E segundo, temos que respeitar o direito de todos. Terceiro, quem conhece a Bíblia sabe que nós temos que amar o próximo, principalmente o inimigo. E eu vi que ela, estava desejando mal ao próximo, à pessoa, e ela dizem ser uma pregadora, do Evangelho. Gente, quem prega a palavra de Deus, quem ensina o Evangelho, não pode viver essas coisas. Desejando mal para o próximo, meu Deus, Mas a Bíblia diz, outra vez, verei a diferença do que serve a Deus e daquele que não serve, Porque o verdadeiro cristão, eles não fica falando mal de ninguém, não fica
tentando destruir vida de ninguém. Então nós temos que fazer a diferença. Então, para você ter a sua salvação, né? Para você receber essa bênção, você tem que cumprir com o que diz a palavra, ou nós temos que cumprir com o que diz a palavra, porque o amor de Deus foi muito grande para conosco. E por que nós também não devemos amar o próximo? Em vez de ficar criticando, falando mal, né, detonando, por que não vai orar por ele? Por que não vai orar por ela? Nós como cristãos temos que fazer assim, orar. Mas ficar aí nas redes sociais falando mal, né? Isso não é bom. Isso acaba atrapalhando a si mesmo, né? Neste devocional podemos refletir sobre a importância da salvação em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Deus nos ama, tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados e nos oferecer vida eterna. Então, o preço já foi pago, não tem como mais ele vir pagar. Nós que temos que fazer nossa parte agora para a gente poder, aleluia, ter o direito da nossa salvação, porque o preço já foi pago. A salvação ela é de graça, você não paga nada por ela, mas é necessário que nós temos que cumprir com o que diz a palavra para poder ter a garantia da salvação. Amém? Aleluia. Então João 3,16 disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois pela graça que vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então a salvação ela vem pela fé, pela graça. Então há uma diferença entre a salvação vir pela graça e sobre obras. Tem pessoas que creem que a salvação vem pelas obras. Não, salvação vem pela graça. Imagina se a salvação viesse pelas obras. O que é de gente aí que não abre o coração para ajudar o próximo, hein? Não tem como, né? Então, Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, que ele deu seu Filho para morrer por nós e nos dá o direito da nossa salvação. Então, ela é uma salvação individual, cada um tem que lutar por ela, né? Então, o pai não vai salvar filhos, nem filho vai salvar pai, nem mãe vai salvar filhos e nem filhos vai salvar mãe, né? Cada um tem que lutar. Lute pela sua salvação. Dê testemunho e procura sempre amar as pessoas, cumprir com o que diz os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém? Aleluia. Vamos agora a umas dicas para que você possa viver a salvação. Primeiro, confie em Jesus. Confie em Jesus como seu Salvador e Senhor. Amém? Segundo, viva de acordo com a palavra de Deus. Viva de acordo com os ensinamentos da Bíblia e busque fazer a vontade de Deus. Eita glória! 3. Compartilhe a mensagem da salvação. Compartilhe a mensagem da salvação com os outros e seja um testemunho de graça e amor a Deus. Olha aí. Tá vendo? Então, meus irmãos, em vez da gente ficar falando mal, criticando, por que não vai testemunhar para as pessoas que Jesus é bom? Por que não vai testemunhar para as pessoas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu? Então nós temos que fazer isso, irmãos. Cuidado! Até mesmo quando você entra em redes sociais, evita de falar mal dos outros, evita de ficar misturando com coisas que você não pode misturar, porque nós que é cristão, meus irmãos, não podemos misturar com certas coisas que a gente está vendo que muitas pessoas estão misturando. Tem pessoas que muitas das vezes quer crescer, quer ganhar nome, falando mal dos outros, detonando as pessoas. Não é verdade? É igual a gente vê essas situações aí, a gente observa, né? Porque cada um tem o seu pensamento, não é verdade? Mas, por exemplo, tem pessoas que apoia um político
né, de um lado, apoio político do outro, mas nós como cristãos, seja pastor, pregador do evangelho, nós não podemos misturar com a política. Você não é contra ela, mas você não pode infiltrar, nós como pastores, infiltrar no meio de política, falando de política e usando a religião. Não, cuidado, política é política, religião é religião. Então você que prega, você que anuncia o evangelho, em vez de ficar falando mal, né, como se diz, de Bolsonaro ou de Lula, por que você não ora pelo Bolsonaro? Por que você não ora pelo Lula? Por que você não ora pelos governadores, pelos deputados federais, estaduais, pelos executivos e representantes? O papel de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro cristão, é orar, não é ficar, como se diz, cantando vanglória, maldiçoando. Olha, cuidado, o que a gente planta, a gente colhe. Tem pessoas que às vezes estão passando por certas situações na vida porque plantou para passar por aquilo. Cuidado no abrir da vossa boca. Abençoa o Brasil, abençoa a nação, ou até mesmo abençoa todos aqueles que são considerados como representantes ou governantes do nosso país. Em vez de você, como homem de Deus, mulher de Deus, que se diz ser pastora ou pastor, ficar em redes sociais falando mal, cantando vanglória, dizendo, merece isso mesmo. Engraçado, né? Você não conhece a palavra de Deus? A Bíblia ensina a amar o próximo. A Bíblia manda nós orar até pelos inimigos. Irmãos, tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, só conhece, mas não pratica, né? Os primeiros mandamentos da Bíblia, que é tão fácil da pessoa saber, entender e praticar, e muitos não praticam. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Meu querido, minha querida, quer ser salvo? Fecha as brechas. Não dá lugar ao diabo, não. Diga para Satanás que na sua vida, no seu caminho, ele não tem acesso. Porque você foi comprado ou comprada pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz do Calvário para nos trazer a salvação, para nos trazer a libertação. Muitas das vezes tem pessoas que até acham ruim com a gente, quando quer conversar com a gente, fala que a gente não escuta, que a gente não ouve. Olha, os meus ouvidos estão atentos para ouvir a voz de Deus. E eu não vou parar para sentar para ouvir conversinha daqui, conversinha dali, que vem atrapalhar ou denegrir mais dos outros, não. Porque como cristão nós temos que dar testemunho. E quantos irmãos que param para ouvir coisas que não deveria ouvir. E ainda compartilha. Cuidado, honre a salvação que Deus, a oportunidade da salvação que Deus lhe deu. E assim você vai ver que a sua vida não será mais a mesma, mas vai ser sempre uma vida abençoada na presença do Senhor. Amém? Espero que você tenha entendido o nosso devocional de hoje, que trouxe um tema: salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todos nós que cremos nele, que nós não venha a perecer, mas que possamos ter a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe nosso devocional, deixa comentários, segue a gente nas redes sociais e no canal do YouTube também. Um abraço do pastor Sebastião Soares, em nome do Senhor Jesus, e deixa seus pedidos de oração. Vamos agora à oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez eu me coloco na Tua presença para Te agradecer. Peço perdão de meus pecados, minhas falhas, e que o Senhor possa abençoar o nosso dia. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor.
A cada dia o Senhor está sempre preenchendo a nossa mente com as coisas boas, com as palavras que nos edificam e afasta do nosso meio ou do nosso caminho tudo que não te agrada. Ó Deus, eu quero apresentar os pedidos de orações nas tuas mãos. Pessoas que nos pedem oração de perto, pessoas que pedem oração de longe, de várias cidades, de vários estados e até mesmo em outros países. Ô Padre Santo, Deus querido, Deus amado, quantos irmãos e irmãs que estão em outros países nessa hora de oração, ouvindo esta programação devocional do dia. Padre Santo, Deus querido, abençoe esta igreja de liberação para os oprimidos. Quantas irmãs que estão passando por dificuldades, sofrimentos, mas eu creio que através da palavra de Deus, o Senhor vai estar dando liberação, e eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Fala com nós outros, fala com esta igreja, e agora cremos que o Senhor vai estar visitando também todos, não só de Brasil, mas também de outros países. Levanta os paralíticos, aonde estiver em uma cadeira de roda, cura, Jesus. Meu Deus, visita os cancerosos, aidéticos, problemáticos, lunáticos, dá libertação, Senhor. Faz uma grande obra, faça milagres acontecer na vida de todos que precisa, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, aleluia! Abre, Senhor, as portas. Abre, Senhor, as portas das bênçãos. Deus, eu quero orar pela Alissa, pela criança. Cuida dela e da criança, para que ela seja feliz, Pai, a cada dia. E que o Senhor possa dar os livramentos de todo o mal. E abençoe o trabalho, abençoe o esposo, em nome de Jesus. Deus, nós oramos também pela nossa irmã Sara Valéria Amaral. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, também a doutora Valma, o Iago, toma nas tuas mãos. Eu oro também, Senhor, pela Jussara, pelo Guilherme, pela Vitória, João Gabriel, todos que estão ao alcance da nossa voz nesta manhã, ou tarde ou noite. Deus querido, visita todos que fazem parte deste grupo, que o Senhor continue abrindo a mente e dando sabedoria para que a palavra seja penetrada nos corações de todos, meus queridos irmãos. Pai querido, nós oramos também por aqueles que sempre estão conosco, participando das concentrações presencial. Que Deus continue abençoando. Eu oro pela Solange nesse momento, pela família, em nome de Jesus, pela Simone também. Ó Deus, visita a família também, toma nas tuas mãos. Eu oro também, Jesus, agora, pela nossa irmã Meire, Aline, Alessandra, Maria Vitória, Ebert, toma nas tuas mãos. Ó Deus, eu oro pela Maria Gorete também, sua filha Maria Vitória, o esposo lá em Vespasiano. Eu oro também pelo irmão Elbert, também da região de Vespasiano. Meu Deus, todos que estão ouvindo as nossas orações, a Mertes também, do Planalto, toma nas tuas mãos, Ismar, Ronaldo, Mateus. Ó Deus, abençoe Jesus agora. A doutora Vanessa, teu esposo, doutor Alexandre. Ó Deus, toma nas tuas mãos, abençoe também a Vanusa, a Rodriga, a Gabriela. Meu Deus, eu tenho muita gente debaixo das minhas intercessões, porque Deus me deu esse dom, aleluia, de abençoar, de orar pelo povo. E é por isso que muitas das vezes somos provados, mas o Senhor tem nos capacitado, porque se não fossem as orações do jejum, imagino, Senhor, como seria se eu não fosse uma pessoa que não orasse, não jejuasse. Mas Deus a cada dia tem nos fortalecido e o inferno tem sido desmoronado. E eu tenho certeza que os gigantes estão caindo por terra. Toma as causas dos irmãos nas tuas mãos, causa na justiça. Tu és o juiz dos juízes, advogados, advogados, para defender o direito de todos, Pai. Oh, aleluia! E que esse devocional de hoje seja bênção na vida de cada um dos irmãos.